Nesses 40 dias, famílias fizeram culto doméstico pela primeira vez. Outros apenas voltaram a uma prática que haviam abandonado. Teve até aqueles que gostaram tanto que, ao invés de fazer apenas às terças-feiras, decidiram fazer todos os dias. Cadê a irmã Edmilce e a irmã Nena? Amém. Nesses 40 dias, nós tivemos até um Cine Família sem igual. E até uma de nossas famílias que se mudou para Portugal. Nesses 40 dias, foram 6 sábados consecutivos com cultos lotados, um departamento apoiando o outro, numa genuína comunhão. E o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Sim, pessoas aceitaram a Jesus e outras se reconciliaram. Tivemos batismos e pessoas que se membraram. Os gêmeos Lucas e Alice e também a Rafaela nasceram para viver as suas histórias, enquanto o nosso presbítero Eduardo combateu o bom combate e foi promovido para a glória. Hoje, encerram-se os 40 dias com propósito. E você já sabe o que pretende fazer nos próximos 40 dias? Nas próximas 40 semanas? Nos próximos 40 meses? E para alguns, nos próximos 40 anos que estão por vir? Eu não sei se você já se perguntou por que é que o Espírito Santo colocou no coração do pastor fazer 40 dias com propósito. Por que não 7? 7 é mais rápido, né? E é mais fácil da gente não furar. Por que o Espírito Santo não levou o nosso pastor a fazer 21 dias com propósito, como nós vemos o exemplo de Daniel? Você se perguntou por que é que o Espírito Santo de Deus revelou ao coração dos nossos pastores para nos colocar em 40 dias com propósito? 40 dias com jejum. Talvez alguns não puderam entrar no mesmo jejum, que era aquele que começava à meia-noite e encerrava ao meio-dia, por diversos motivos. Alguns por conta de medicação, outros por conta de saúde, outros por conta de trabalho, enfim. Mas mesmo assim nós escutamos diversos testemunhos de pessoas que não puderam fazer esse jejum completo. Mas eles disseram, olha, eu abri mão de televisão. 40 dias sem ter noção do que está acontecendo no planeta Terra para ficar mais ligado com o céu. Amém, Sandrinho? Cadê a Sandrinho? Não está? Sandrinho não está. Queridos, alguns fizeram jejuns diversos. Alguns consagraram carne, outros consagraram refrigerante, doce, enfim. Cada um fez a sua consagração para poder se alimentar um pouquinho mais de Deus. Sabe, na Bíblia, 40, o número 40, ele significa o encerramento de um ciclo e o início do outro. Sabe, não é uma numerologia, mas é um simbolismo de Deus a nos mostrar que o 40 dias significa que nós estamos encerrando um ciclo que nos ensinou e nos fez viver diversas coisas e que nós estamos iniciando um novo ciclo. Você quer ver quantos ciclos foram encerrados e iniciados na Bíblia através de 40 dias ou 40 anos? Quantos dias o nosso Jesus jejuou e depois foi levado ao deserto antes dele iniciar o seu ministério manifesto aqui na terra? 40 dias. Quantos anos o povo judeu ficou lá no deserto peregrinando? 40 anos. Quantos dias durou o dilúvio? 40 dias durou o dilúvio. Não sei se todos sabem, mas do dia em que o nosso Senhor Jesus ressuscitou, até o dia em que ele foi assunto ao céu, o nosso Jesus ficou 40 dias aqui na terra. Então, na Bíblia, a gente sempre vê esse episódio de 40 dias, ou 40 anos, ou 40 noites, e a gente podia vasculhar um pouquinho mais e até encontrar outros ciclos que foram iniciados e que foram encerrados através desse simbologismo do 40. Mas a gente vai pegar em especial aqui
a vida de uma pessoa que teve a sua história marcado por esses ciclos de 40. E eu tenho certeza que através da história dele, o Espírito Santo vai nos trazer coisas muito reais do que ele quer fazer na minha vida e do que ele quer continuar fazendo, na minha vida e na sua vida também. Amém? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de Moisés. Moisés, querido, ele viveu aqui na terra 120 anos. A vida de Moisés, ela foi marcada por 3 ciclos de 40 anos. A primeira fase da vida de Moisés, que foram os primeiros 40 anos, foi aquela fase marcada de muito aprendizado, quando ele viveu lá entre os egípcios, sendo criado como o filho da filha de Faraó. E ali talvez Moisés achasse que simplesmente ele era um garoto muito sortudo, que deveria ter sido morto como os outros meninos também foram, e que simplesmente ele teve muita sorte, e aí, por um acaso da vida, aquela filha de Faraó estava se banhando naquele rio, quando a mãe dele, para salvar a vida dele, colocou ele dentro daquele cestinho e fez com que ele fosse ali rio abaixo. Sabe qual é o nosso problema, queridos? É que nós entregamos a nossa vida para Cristo e a gente ainda acredita que muitas coisas na nossa vida são coincidência. Queridos, na vida do cristão não existe coincidência. O que existe em nossas vidas são cristocidências. Senhor Jesus Cristo, qual a razão de eu estar passando por essa situação? Senhor Jesus, qual a razão desse livramento? Senhor Jesus, qual a razão dessa enfermidade? Senhor Jesus, qual a razão desse pé torcido? Senhor Jesus, qual a razão dessa situação que eu estou passando? Porque eu não acredito em coincidência. Porque eu não acredito que a minha vida ela é fruto do acaso. Mas, Senhor Jesus, o que é que eu preciso aprender com tudo isso? O que é que eu preciso aprender com essa cirurgia? Sabe qual é o nosso problema, queridos? É que quando nós estamos trabalhando demais, a gente começa a sonhar porque a gente queria ter mais tempo. Ah, como seria bom se eu tivesse mais tempo para ler a Bíblia. Ah, como seria bom se eu tivesse mais tempo para ir para o estudo. Ah, como seria bom se eu tivesse mais tempo para ir para a igreja. Só que aí depois algumas circunstâncias vêm e nós não, ficamos impedidos de trabalhar. E aí a gente começa a murmurar. E aí a gente começa a murmurar, e a gente começa a murmurar, e a gente não consegue entender as situações que nós estamos vivendo. Eu me lembro que eu estudei com um rapaz, José Francisco. Mas aquele moço parecia uma Bíblia ambulante. Chegava a ser engraçado, porque os professores na sala de aula, quando eles pensavam em algum versículo, misericórdia, aquele moço sabia de cor e salteado. A gente fazia até algumas brincadeiras assim, perguntava alguma coisa de Ageu, porque a gente falava, não é possível que esse camarada vai saber o que estava escrito em Ageu. Mas além dele ter uma mente muito privilegiada, isso inculcava demais a gente. Até que um dia, o José Francisco, ele compartilhou o testemunho dele com a gente. E ele disse o seguinte, sabe, eu passei por um período de desemprego de 3 anos. Eu era recém-casado. E eu tinha um emprego muito bom quando eu casei. Com menos de 2 anos de casado, eu fiquei desempregado. Eu tinha um bom currículo. O meu currículo era aquele que, quando eu fui mandado embora, eu pensei, não vai durar uma semana. E logo eu vou arrumar um emprego. Mas então veio a primeira semana, veio o primeiro mês e veio o primeiro ano. Então ele começou a orar e perguntar assim, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem nisso? Porque eu não fico de braço cruzado. E aí ele diz que todas as manhãs ele saía e ele ia entregar o currículo dele, ele ia bater nas portas. E aí depois ele voltava para casa e ele começava a ler a Bíblia. E ele lia a Bíblia, e ele lia a Bíblia, e ele lia a Bíblia. E nesse ciclo de 3 anos, foi um período que ele se preparou demais para o que Deus tinha na vida dele. Depois desse ciclo de 3 anos, o Senhor abriu as portas do emprego para ele e nunca mais ele ficou desempregado. Mas esse período de deserto que ele passou, ele não fez parte dos murmuradores. Mas ele parou para pensar o seguinte, ele disse que ele sempre pensava o seguinte, quando eu começar a trabalhar, não vou poder ler tanto a Bíblia. Então deixa eu aproveitar. Então ele não via como um tempo de escassez, mas ele via como um tempo de privilégio. E sempre ele pensava o seguinte, e se eu começar a trabalhar amanhã? Então deixa eu aproveitar para ler bastante a Bíblia hoje. E se eu começar a trabalhar amanhã? Então deixa eu aproveitar para eu preparar um bom estudo hoje. Hoje ele tem canal no YouTube, e os estudos dele, amados, são estudos que a gente olha assim e fala, uau, quanto conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico adquirido num tempo em que muitos se param para murmurar.
Sabe, os primeiros 40 anos de Moisés foi um tempo preparado em que ele acreditava que ele tinha algum propósito ali entre os egípcios. Até que um dia, o Espírito Santo, Deus começou a mostrar para ele quem realmente ele era. Que ele fazia parte daquele povo hebreu. E num episódio em que ele matou um guarda egípcio, ele precisou fugir. E aí ele precisou fugir dali e ele foi para o deserto. E ali no deserto, Moisés começou a ter as suas primeiras experiências com Deus. Um ciclo se fechou na vida de Moisés. E no deserto, um novo ciclo se abriu na vida de Moisés. E Moisés começou a ser preparado por Deus para aquilo que Deus tinha na vida dele. Você já se perguntou para Deus, Senhor, qual o propósito de eu estar passando por isso agora? Será que o Senhor não está me preparando justamente para me usar naquilo que o Senhor tem para me usar? Queridos, existem algumas coisas que nós aprendemos aqui no culto. Com os testemunhos que a Jaque e o Beto conta da casa que Deus preparou para eles. O testemunho que a Vivi conta de todo o processo que ela passou no câncer. Isso são formas de nós aprendermos. Existe uma outra forma de aprender que é você se afundar na palavra e ir aprendendo a respeito de Cristo. Mas existe uma outra forma de aprender que é pessoal de cada um de nós. Que é a nossa história vivida com Deus. Você sabia que nem marido e mulher conseguirão compartilhar a mesma história? Alguns momentos nós vamos compartilhar. Só que o Anderson viveu enquanto esposo, a Catinha não viveu. Mas o que a Catinha viveu enquanto ela estava internada ali, o Anderson não viveu. Queridos, a mesma história, a mesma situação. Deus age de maneiras diversas, de maneiras surpreendentes e de maneiras incríveis. Esse período em que o Evandro está passando é um período dele com Deus. Mas a experiência que a Bel está tendo enquanto esposa é uma experiência diferente da que o Evandro está tendo. Afinal de contas, o Evandro já dirigia. E a Belzinha agora é a nova motorista do Lausanne Mirim Cachoeirinha. Glória a Deus! É assim que Deus faz. Pode parecer um pouco assustador, queridos, quando a gente pensa o seguinte. Quando vem aquela profecia assim, Neuclair, Deus tem algo tão grande preparado para você, Neuclair. Deus tem um prédio. É algo muito grande. É um prédio que Deus tem preparado para você. Aí sabe o que a gente faz? Glória a Deus! Aleluias! Deus tem um prédio preparado para mim. Ele usou os profetas do Senhor. Eu estava no culto quando ele testificou. Ele tem um prédio para mim. Mas você sabia que muitas vezes, para que Deus nos dê esse prédio, Ele precisa destruir a nossa casinha? Porque enquanto nós estivermos tão agarrados à nossa casinha, a gente não vai conseguir enxergar o prédio que Ele tem preparado do outro lado da rua. Sabe, queridos, quando Deus fecha um ciclo na nossa vida, muitas vezes isso causa medo, isso causa espanto. Muitas vezes causa até desespero. Porque Satanás e o desespero, ele faz isso, ele nos faz esquecer. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente precisa entender que quando nós estamos nas mãos de Deus, quando nós somos esse vaso de barro que está na mão do oleiro, o ciclo, ele é aberto e ele é fechado por esse oleiro. A única coisa que a gente precisa é aprender a entender e aproveitar cada oportunidade. O que é que Deus tem para você hoje? O que é que tu tem nas mãos, Moisés? Eu tenho um cajado. Então lança esse cajado no chão. O que é que você tem nas mãos? O que é que você tem hoje? Eu só tenho um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E o Senhor te pergunta, o que é que você tem nas mãos? Senhor, eu só tenho um 1º grau incompleto e eu adoro cozinhar. Então é aí que eu vou te usar. Senhor, o que você tem nas mãos? Eu só tenho uma aposentadoriazinha. Então eu vou mostrar para o mundo inteiro quanto vale uma aposentadoriazinha na mão daquele que tem confiado em minhas mãos. Queridos, o que é que nós temos nas mãos? É exatamente isso que o Senhor quer usar. Floresça aonde você está plantado e para de olhar para o jardim do outro. Porque enquanto nós ficamos demais olhando para o jardim do outro, a gente não consegue sentir o cheirinho do nosso jardim. A gente não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo aqui, na minha casa, na minha vida e na minha história. Sabe por que é que muitas vezes nós não testemunhamos? Porque a gente gasta muito tempo olhando para a história do outro. Então Deus fechou
mais um ciclo na vida de Moisés. Um dia, quando assustado, Deus chamou Moisés e disse assim: Moisés, eu estou encerrando outro ciclo de 40 anos na tua vida. E eu quero te chamar agora para que você seja o resgatador do meu povo. Meu povo está clamando, meu povo está orando. Meu povo está fazendo o quê? Meu povo está clamando, meu povo está orando. Meu povo está fazendo o quê? Meu povo está jejuando, meu povo está clamando, meu povo está orando. E o clamor deles chegou até mim. Então é você, Moisés, que vai ir lá e vai tirar aquele povo. Eu? Mas, Senhor, quem sou eu? E aí Moisés começa a ter as primeiras experiências com Deus. Moisés começa a ver uma sarça pegando fogo. Eu não sei se você sabe, mas era algo muito comum sarça pegar fogo no deserto. Sarça é mato. Aquele mato vai ficando seco e aquilo é muito comum. Talvez Moisés visse sarça pegar fogo o tempo todo. Durante a caminhada dele ali no deserto. É só mais uma sarça que está pegando fogo. Mas que estranho. Já tem algum tempo que essa sarça está pegando fogo. E não para de queimar. E não para de queimar. Sabe? O que chamou a atenção de Moisés não foi o fato da sarça pegar fogo, porque isso era comum. O que chamou a atenção de Moisés foi o fato da sarça pegar fogo e não se consumir. E aquele fogo não apagar. Sabe o que vai fazer diferença na história da nossa família? Não são 40 dias com propósito. Não é a sarça de 40 dias pegar fogo. Mas é esse fogo continuar queimando. É esse fogo continuar queimando. É esse fogo continuar queimando. O que vai fazer diferença na nossa vida não são 6 terças-feiras em que você reuniu lá na sua casa para fazer o culto doméstico. Mas é esse culto doméstico continuar queimando. É esse culto doméstico continuar queimando. Esse culto doméstico continuar queimando. O que vai fazer diferença na sua vida não é um período que daqui a 10 anos você vai contar. Houve uma vez em que eu jejuei durante 40 dias. Mas é o seu coração desejando jejuar. Porque você diz para o teu próprio corpo que você é muito mais do que a comida e do que a bebida. É que você mostra para a tua própria carne que você tem mais fome das coisas de Deus do que as coisas terrenas. Não é o fato da sarça pegar fogo, mas sim dela continuar queimando que vai fazer diferença nas nossas vidas. Não é o fato de entregarmos a nossa vida para Jesus, mas é mesmo em meio a dificuldades, tempestades, tribulações, nós continuarmos adorando ao Senhor. É isso que vai fazer diferença no ciclo, na história da nossa família. É isso que vai dizer que valeu a pena esse projeto de 40 dias com propósito. Sabe, queridos, vem o terceiro e último ciclo na vida de Moisés. E aí, se puder passar isso, não, abra sua Bíblia em Êxodo 34. Moisés é um daqueles personagens que me faz orar para viver coisas que esse homem viveu. Moisés é o tipo de personagem na Bíblia que eu olho e digo assim: Deus, ele foi um mero mortal cheio de defeitos, limitações e dificuldades. Sabe? Quando Deus chamou ele não disse assim: opa, estou aqui, bora lá, Jesus, bora lá, Deus. Se o Senhor está comigo, então eu vou para onde o Senhor me mandar. Não, ele teve medo igual eu tenho, igual você tem. Tá, se a gente puder parafrasear e trazer para hoje, ele tem medo de ir lá e assumir um ministério na casa do Senhor. Ele teve medo de ir lá e pregar o evangelho na faculdade, na escola, no trabalho. Ele teve medo. Mas, apesar do medo, houve um desejo no coração daquele homem de se deixar ser usado por Deus. Ele não achava que ele era o super-herói. A única coisa que Moisés entendeu é que ele dependia de Deus. E a partir daí, esse homem começou a ter experiências incríveis. Ele teve o primeiro episódio em que ele subiu no Monte Sinai. E olha aí mais uma vez o ciclo de 40 dias na vida do Moisés. A primeira subida de Moisés ao Monte Sinai, ele ficou 40 dias e 40 noites ali no Monte Sinai. E aí o Senhor deu a tábua das leis para ele. E aí teve o episódio lá de que o povo estava lá embaixo, achou que Moisés estava demorando demais. Então eles acharam que Moisés havia morrido. Aí eles construíram o bezerro de ouro. Aí Deus mandou com que Moisés descesse. Moisés ficou bravo, arretado, quebrou as tábuas da lei. E aí depois o Senhor disse para ele:
subir novamente, subir segunda vez ao Monte Sinai, e mais uma vez Moisés fica novamente 40 dias no Monte Sinai. E aí eu quero que você, é o 34, 28 e 29. E aí eu quero que você leia isso, e aí você me responda se o teu coração não queima, e você não sonha em viver isso na presença de Deus. Sabe, queridos? Moisés, ele andava com Arão, ele andava com Ur, ele andava com Miriam, ele andava com Josué. Todos eles tiveram experiências significativas. Mas aquilo que Moisés viveu, Miriam não viveu. Mas ao mesmo tempo que Miriam viveu, Moisés não viveu. Nós estamos aqui orando pela nossa família, mas a nossa história enquanto família é a somatória de várias histórias individuais e experiências gloriosas com Deus. E saber que nós podemos sim ser instrumento para edificação da nossa igreja, da nossa família. Sabe o que a gente precisa? Ser coadjuvante da nossa história e nos fazer responsável. Eu sou responsável por minha casa, sim. Sabe, quando eu olho para a igreja, a gente sabe a história de alguns e de outros não. Mas é tão interessante porque quando a gente fala de família nuclear é aquela que mora todo mundo na mesma casa. Família estendida é tipo a da irmã Marlene. Netos são aqueles que moram nas outras casas. Dá uma dó falar isso, mas, por exemplo, hoje a minha família nuclear, ela tem 4 pessoas, Fabi, como dói, né? Por quê? Agora o Fê, filho, mamãe te ama. O Fê agora casou, agora ele é a família estendida. Agora o Fê tem outra família, tem lá a esposa dele, tem lá a filhinha dele. Então, quando a gente olha aqui para a igreja, a gente tem família de uma pessoa, a gente tem família de 3. A gente tem família de 6. A gente tem família de 8. A gente tem diversas famílias e cada uma dessas famílias com uma história. Nós temos aqui famílias que viveram perda de filhos. Nós temos aqui famílias que viveram divórcio. Nós temos aqui família que viveram traições. Nós temos aqui família que viveram enfermidades. Nós temos aqui família que viveram diversas situações. Mas eu posso dizer uma coisa? Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aqueles que têm sustentado a nossa casa e que têm sustentado a nossa família, queridos. E aí Moisés, no 3º ciclo da vida dele, ele teve essas experiências fantásticas, fortes e sobrenaturais. O mar já tinha aberto, as pragas do deserto já tinham acontecido, o homem já tinha visto os irmãos virar leproso e aí depois ser curado, ele já tinha visto maravilhas. Mas então a gente vê essa situação. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Queridos, olha a comunhão com esse homem. Você não tem vontade de viver isso, não? Vamos aqui conversar? Sabe, você entrou lá dentro do seu quarto e você tá, glória a Deus, aleluia, não sei o quê. A hora que você abre a porta assim, do quarto, pensou, Soraya? Você tá lá orando e clamando ao Senhor e Deus visita com a presença. A hora que você abre assim, você só vê o Tony fazendo... Oh, mãe, o que foi que a senhora passou isso aí no rosto da senhora? Mãe, o rosto da senhora tá brilhando. Mãe, eu tô toda arrepiada aqui, mãe. Eu não sei o que está acontecendo aqui não, mãe, mas eu estou todo arrepiado e eu estou sentindo Deus aqui. Sabe o que o Espírito Santo vem dizer para nós? É possível, é real. Nós podemos sentir, nós podemos viver isso sim. Moisés era um mero mortal como eu e como você. O que havia na vida desse homem era fome, era entender que um ciclo, o final de um ciclo, não significava o final de todas as coisas, mas significava um recomeço, um recomeço, um recomeço. Foi assim que Deus nos criou, queridos. Deus nos criou e nos formou para vivermos sempre recomeços em nossas histórias, recomeços em nossas vidas. Portas fechadas não significam o fim da nossa história. Pode significar o fim de um ciclo. Mas você vai olhar para aquela porta e dizer assim, rapaz, estou gostando dessa porta fechada. Porque quando nós não temos Cristo, nós a enxergamos como um fim. Quando nós temos Cristo, nós olhamos para ela e dizemos, isso significa um recomeço.
Isso significa uma nova história, isso significa um novo ciclo de um Deus que tem cuidado e tem o domínio de todas as coisas. Queridos, nós estamos encerrando. Hoje não é o fim. É só um novo começo para as nossas histórias. Hoje não é o fim. Hoje não é o fim. Porque para quem entendeu a profundidade disso que Deus nos fez viver, você vai ter mais fome. Você vai ter mais fome. Isso aqui foi só o comecinho de uma sarça ardendo. E aí você vai amanhecer amanhã e vai dizer o seguinte: eu não quero que essa sarça apague. Porque sarça queimar é comum. Agora, não se consumir é que é o diferencial. E é o fogo que foi aceso na minha casa e não vai se apagar em nome de Jesus. Amém? Queridos, isso é possível. Essa presença de Deus ardendo em nossas vidas, isso é possível. A nossa irmã Elisama, quando nós ainda éramos do Lausanne, ela contou um episódio de culto doméstico. Gente, para quem não sabe o que é culto doméstico, eu estou falando culto doméstico, é você reunir os cabecinhas da sua casa. Você não precisa convidar ninguém de fora. Deixa eu explicar para vocês como que a gente faz o nosso. E olha que nós tínhamos todos os compromissos de terça-feira, o nosso começava assim bem tarde. Mas é tão gostoso e é tão lindo que a Bianca ficava esperando. Ela era a primeira a lembrar. E na quarta-feira ela ainda falava assim: a gente podia fazer de novo. Quando eu fui fazer a visita na casa da irmã Nena, e aí ela quis fazer de novo, quase que eu falei para ela: vai lá para a casa da irmã Nena, porque lá na casa da irmã Nena eles estão fazendo culto doméstico todos os dias, filha. Aqui por enquanto não está dando. Mas era a fome que ela tinha pelos cultos domésticos. Mas olha só como que a gente faz. A gente reunia na sala, todo mundo dobrava o joelho. 5, 10 minutos ali, todo mundo de joelho, dobrando. Enquanto o sacerdote não levantava, os outros não podiam levantar. Pode doer joelhinho, pode doer tudo. E ficava lá, todo mundo orando. O sacerdote levantava, aí a gente levantava também. Aí cada um pegava ali a Bíblia e compartilhava uma leitura bíblica, algo que tinha. E aí, só o sangue de Jesus e a misericórdia do Senhor, né? O pastor Ivaner gosta de falar, irmãos? A Jane gosta de falar, irmãos? Ô jovens, o Lucas gosta de falar? Que hora que vocês acham que acabava? A única que escapava lá em casa era a Bianquinha. Que hora que vocês acham que acabava o culto doméstico lá em casa? É isso, gente, tem segredo? Qualquer lar pode fazer? Então, se você não fez nos 40 dias, deixa essa sarça queimar e não se consumir lá dentro da sua casa, em nome de Jesus. E aí, sabe qual é o segredo? Por que é que esse homem vivia isso? Lá em Êxodo 33, acho que a gente... Deixa eu ver se dá tempo de ler. Vamos lá. Êxodo 33. A gente vai ler o verso 2 e o verso 3. Qual que era o segredo desse homem viver isso? A ponto do rosto dele resplandecer, do rosto dele brilhar. Tamanha a presença e essência de Deus na vida desse homem. Êxodo 33, verso 2 e 3. É isso aí. É Êxodo 33, o verso 2. Está aqui embaixo, ó. Vamos ler um. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui. Tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu enviarei um anjo diante de ti. Eu lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Verso 4. Eu errei. 3. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Deixa eu traduzir isso antes da gente ler o verso 15. O que Deus disse para Moisés foi o seguinte: Moisés, eu tenho promessa de prosperidade sobre a tua vida. Eu tenho promessa de que eu vou estender a terra, o ventre das suas filhas serão ventres bons, ninguém vai passar por esterilidade, ninguém vai ter dificuldade nenhuma. Sabe aquele apartamento que eu te prometi? Eu vou dar. Sabe aquela casa que eu disse para você que eu ia te dar? Eu vou dar. Aquele carro? Vou dar. Aquela faculdade? Vou dar. Aquele emprego? Eu vou dar. Tudo que vocês têm pedido, eu vou dar. Pode ficar sossegado. Eu prometi lá no passado, eu não sou Deus para mentir, nem filho do homem para que me arrependa. Aquilo que eu prometi, eu vou dar, porque eu não sou um Deus que fica devendo para ninguém. Eu vou dar.
Moisés, avisa lá para o povo que tudo aquilo que eu prometi eles vão conquistar. Eles vão entrar em Canaã. Canaã, queridos, era o sonho de consumo. Quando fala que é terra que mana leite e mel, a gente está falando de um povo que vivia da agricultura ou da criação de animais. Isso significa, e a gente está falando de uma região desértica. Quando a gente fala de uma terra que mana leite e mel, é aquela terra que tudo que se planta dá. É a terra que todo mundo queria conquistar. Então Deus não disse assim, olha, eu vou castigar vocês e tudo aquilo que eu tinha prometido eu não vou fazer. Não. Deus disse para ele o seguinte, a minha promessa continua de pé. Eu disse que eu ia dar, eu vou dar. Eu disse que eu ia fazer, eu vou fazer. Eu disse que eu ia converter, eu vou converter. Eu disse que eu ia tirar das drogas, eu vou tirar. Eu vou continuar fazendo, vou mudar a lei, vou abrir cárcere, vou fazer tudo. Pode deixar que eu vou fazer. Só que a minha presença não vai com vocês. Como eu prometi, eu vou mandar um anjo. O anjo vai na frente lá com a espada, limpando tudo, matando todos os inimigos. Aí vocês vão e conquistam tudo que vocês vão conquistar e vivem a vida de vocês. Porque vocês são tudo um povo rebelde. Se eu dou, vocês dão glória a Deus. Se eu tiro, vocês começam a murmurar. Tem semelhança com nós, Jeová. Ai, sangue de Jesus tem poder. E foi mais ou menos isso que ele disse assim, olha só, eu tirei o meu servo, só 40 dias vocês já fizeram um monte fizeram aí o bezerro de ouro, começaram a adorar, vocês viram as costas, vocês murmuram. Então faz o seguinte, o que eu prometi eu vou dar. Vou prosperar e vou fazer tudo, mas a minha presença não vai com você. Queridos, talvez outros líderes poderiam dizer assim, tá bom, Deus, seu anjo vai, a gente está garantido, a guerra está garantida, vamos entrar em Canaã? Valeu, Deus. Prazer em conhecer. Foi muito bom esses 2 ciclos que nós passamos juntos, o período que eu vivi lá, assim, foi muito bom conhecer o Senhor, valeu. Vou lá avisar para o povo que a tua promessa continua em pé, nós vamos entrar em Canaã e tal. Mas olha só no verso 15, a atitude desse líder. Então, lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Presta atenção o que Moisés falou. Deus, se a tua presença não vai comigo, eu não quero apartamento. Deus, se a tua presença não vai comigo, eu não quero casa na praia. Deus, se a tua presença não vai comigo, eu não quero faculdade. Deus, se a tua presença não vai comigo, eu não quero prosperidade. Moisés está ficando louco. Você está dizendo para Deus que se a presença dele não for com você, você está rejeitando Canaã. Você prefere o deserto. Moisés está dizendo o seguinte, Canaã sem Deus é deserto. E deserto com Deus é manancial de terra fértil. Porque o que faz a diferença, querido, não é o lugar, mas é Deus estar naquele lugar. O que faz diferença não é sarça queimar, mas é sarça queimar e não se consumir. O que faz a diferença nas nossas vidas, queridos, é nós entendermos a essência do que foi esses 40 dias com propósito. Eu quero pedir que o louvor suba aqui. Queridos, essa estratégia que Deus, porque é Deus, puro Deus, somente Deus. 6 sábados de igreja cheia, dirigido por crianças, dirigido por levitas, dirigido por mulheres, dirigido por homens, dirigidos por casais, dirigidos por, quem que eu esqueci? Jeová, esqueci dos jovens, dirigido... Queridos, e nós vemos isso, só pode ser a presença de Deus. Nós tivemos o testemunho dos jovens, não sei se ele está aqui, acho que eles estão. Nós tivemos o testemunho dos jovens, que eles aceitaram Jesus aqui no sábado, e o testemunho dele foi o seguinte, ele estava afastado da igreja, e ele foi com um amigo dele para procurar uma igreja, que era uma igreja do conhecido, não lembro agora, uma igreja do conhecido. Quando ele chegou lá, a igreja estava fechada. Então ele tentou uma outra igreja, a igreja estava fechada. Ele tentou uma outra igreja, a igreja estava fechada. Qual a igreja que estava aberta? Ah, você acha que isso é coincidência, querido? Você acha que isso era coincidência? Era culto de jovens, desculpa aí, gente, mas era um sábado culto de jovens. Esses meninos aceitaram Jesus, eles estão uma bênção. Eles estão uma bênção, eles estão aqui. Eu só não vou expor porque eu não pedi permissão para eles para contar o testemunho, mas eles são uma bênção, já estão trazendo mãe, estão trazendo a família. Queridos, isso não é coincidência, isso não é coincidência. Eu não sei se ele está aqui também, mas é isso que Deus faz. A minha classe onde eu estudo são 70 alunos. São muito grandes, de verdade. Eu estou no 5º semestre, mas até hoje tem um monte de gente que eu nem sei o nome. E tem um menino na minha classe que nós sentamos no extremo. Eu sou meia caxiazinhas e eu preciso usar óculos, então eu sento na frente. Ele senta lá no outro extremo, lá atrás. Numa segunda-feira, eu recebo uma mensagem assim, Jânia, posso conversar com você na hora do intervalo? Posso conversar com você amanhã na hora do intervalo? Eu pensei, será que é matéria que ele está precisando? Será que ele está com dificuldade com alguma matéria? Passou um monte de coisa na minha cabeça.
Mas então esse menino me procurou na hora do intervalo e ele contou a história dele para mim, que desde quando tinha entrado na faculdade, não mais tinha voltado para a igreja, estava afastado. E a pergunta que aquele menino faz para a missionária no meio do corredor, eu lutei para não falar umas linguinhas ali no corredor, foi o seguinte: será que Jesus ainda me quer? Queridos, esse menino veio, não sabe, na igreja, reconciliou, trouxe a mãe, reconciliou. Vocês acham que isso é coincidência? Ou é Deus agindo através do jejum, da oração, do propósito? Queridos, esse ciclo, ele encerra aqui não para nos dizer que é um fim de um tempo de oração, de um tempo de consagração e de um tempo de mudança. Mas o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós é que hoje inicia-se um novo ciclo na vida de muitos Moisés aqui. Eu sei que o nosso rosto pode brilhar. Não importa se você viveu desemprego. Não importa se você viveu enfermidades. Porque quando Deus chamou Moisés, ele não perguntou: Moisés, quais seus medos, quais as suas deficiências, quais as suas limitações. A única coisa que Deus disse é: abre a tua boca. Deixa que eu vou te usar. Deixa que sou eu quem vou fazer. E a gente precisa entender que a única coisa que nós precisamos é da essência desse Deus. É desse Deus brilhando, é desse Deus fazendo. O que eu profetizo sobre as nossas vidas hoje é que esse ciclo de 40 dias tenha sido como uma vitamina, sabe, biotônico Fontoura, batido com ovo de pata. Os jovens aqui não conhecem, mas quem tem mais de 40 anos aqui já tomou. E olha lá quem não tomou aquele remédio do peixe. Em nome de Jesus, como é o nome daquele? Emulsão de Scott. Que em nome de Jesus, esses 40 dias com propósito tenha sido essa vitamina que encheu a nossa vida de fome. Que encheu a nossa vida de fome pelo devocional, por ler a palavra de Deus, por fazer culto doméstico, por adorar ao Senhor, por estar nas visitas, nas casas. A igreja primitiva começou assim. E se nós entendemos essa unidade, queridos, sabe o que a gente vai precisar fazer? Só cuidar de vida. Porque o Senhor acrescentará dia a dia os que irão sendo salvos. Amém? Fique de